Glória a Deus, amém. Sente-se aí e com a sua Bíblia aberta, vamos ler o texto da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, tá bom? Diz assim as Escrituras Sagradas: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de ajuntar pedras e tempo de abraçar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar, de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu gosto de orar. Por mais que já tenha orado, mas eu vou orar. Senhor, fala conosco. Eu me humilho diante dessa igreja e diante de Ti. Eu sou fraco, eu sou imperfeito. Aqui a Tua palavra não é a minha. Ilumina a mente do Teu povo e ilumina a minha também. Fala com a igreja, fala com quem chegou aqui e precisa ouvir a Tua voz. Mas fala comigo também, Espírito Santo. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu sempre gosto de lembrar sobre Eclesiastes. Recomendo você, esse é o livro do mês. Estamos no dia 21 de setembro. Falta ainda alguns dias para terminar. Dá tempo de você ler esse livro. Ele é rico, devia ter começado no começo do mês para poder você aproveitar ao máximo possível. Mas vale a pena, né, ler a quem ainda não se dedicou a ler. Talvez, se você fizer uma leitura muito rápida, você vai achar até esquisito a maneira como o autor do livro fala. Tem um escritor aqui no Brasil, concordo muito com as coisas com que ele pensa e fala, não, mas ele escreveu um livro, e achei interessante o título, Eclesiastes, fazendo um comentário sobre o livro de Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. É mesmo, quando você começa a ver as palavras do autor, de Salomão, ele parece que está desgostoso. A frase tudo é vaidade. Ele vai falando, mas depois descobri que isso também era vaidade. Ele estava meio brabo da vida, mas é óbvio, é um texto inspirado por Deus, está no cânon do Antigo Testamento e serve para edificar a nossa vida. O pastor Jadiel citou um versículo do capítulo 7, eu gosto do versículo 2 do capítulo 7, quando diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali se vê o fim dos homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração. O texto sagrado nos orienta a nós entendermos qual é o destino de cada homem, o destino de todos os homens, e aproveitarmos o tempo que nós temos, né? Aproveitarmos o tempo de vida. Eu não vou falar sobre esse versículo, vou falar sobre o texto que nós lemos aqui. O texto que nós lemos aqui, alguns autores fazem até uma crítica, né? Eu estava fazendo a pesquisa, a gente lê, né, tudo que é segmento, e uns autores fazendo uma crítica que parece um autoritarismo da parte de Deus, esses tempos que o autor bíblico está falando aqui. Mas, óbvio, lendo gente que tem um coração iluminado pelo Espírito Santo, né, consegue trazer aqui alguns esclarecimentos, vamos dizer assim, a respeito desse texto. O texto de Eclesiastes, ele faz parte, né, o livro de Eclesiastes faz parte do compêndio da literatura poética de Israel. Nós vamos ter o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses versículos em si, eles se apropriam de uma figura de linguagem chamada merisma. O merisma é uma figura de linguagem na qual duas polaridades, né, dois lados antagônicos formam um todo. O texto sagrado aqui não quer trazer uma linguagem nem de pessimismo, nem de fatalismo.
apesar de algumas vezes você ler o texto de Eclesiastes e achar que ele está tratando isso. O que o texto está querendo dizer, na verdade, é que a vida é um ciclo completo. E a nossa vida é um ciclo que compreende altos e baixos. A prova é que agora há pouco eu acabei de orar por uma família que não esperava que a sua filha sofresse um acidente e por causa de uma fatalidade batesse a cabeça e viesse morrer. Você talvez, né? Não sei, essa semana, segunda-feira, eu cheguei aqui, terça-feira de manhã tomei consciência de uma família da nossa igreja, né? A irmã Margarida perdeu a sua mamãe, que tinha muito apego a ela, morava em João Pessoa. Estava tudo certo para ela vir para cá. Sentiu uma dor, foi ao hospital e o Senhor a recolheu. Então, muitos de nós vivenciamos essa mesma realidade do luto inesperado. Mas também, eu já fui a muitos hospitais, muitas vezes no hospital, sobretudo aqui, é Santa Lúcia, né? Como é o nome dele? Santa Clara, perdão. Visitar famílias com bebê, ou mesmo na Clipse. Está lá com o bebezinho. É uma festa. Eu tive a oportunidade de experimentar, né? Por 4 vezes, para mim, uma das sensações mais extraordinárias da vida é o nascimento de filhos. Quem ainda está a passar por isso, pode se preparar que você vai ter a mesma opinião que a minha. Essa experiência é tão extraordinária que parece que alguém vai lá dentro de você e liga uma chave que estava lá o tempo inteiro, a chave da maturidade, a chave da realidade da vida, que só depois que eu vi o menino nascer é que essa chave foi ligada. É uma coisa interessante. Então a vida é esses altos e baixos. Ela é variável, na verdade ela é cíclica. E é tão interessante que o texto do capítulo 1, verso 9 vai dizer que debaixo do sol não há nada novo. Então aqui as coisas são mutáveis. Juntos, o nascimento e a morte, juntos abarcam toda a existência humana. O choro e o riso resumem toda a gama de emoções que nós podemos sentir. Cada par desse apresenta algo abrangente que diz respeito a um tempo da nossa vida. E como eu falei, é variável. E então eu quero trazer aqui algumas aplicações. Vou pedir ao Espírito Santo aqui. Jesus são tantos pares que não dá para falar. Eu só falei de 3 de manhã. Falei, Jesus, me ajuda a ser sucinto, que eu sei que eu não vou ter tempo de tanta coisa que vai ter no culto, para ver se eu consigo pelo menos falar tudo que eu consegui falar aqui. Mas eu quero trazer aqui algumas aplicações. Quem está comigo, diga amém. Primeira coisa é a consideração sobre o começo. O texto fala, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu te falei que o texto, por causa das figuras de linguagem, vai trazer aqui circunstâncias boas, circunstâncias ruins, sempre antagônicas, sempre paradoxais, sempre polares, um lado e o outro, e ele vai fazendo uma construção, que é um todo. E te falei, nós entendemos que isso mostra a variação da vida. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está sorrindo, outra hora você está chorando. Uma hora você está jogando pedra, outra hora você está juntando as pedras. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. É variável. E o segredo está exatamente nesse primeiro versículo. Há tempo para todo o propósito. Há tempo para tudo debaixo do céu. Foi bem colocado pelo Espírito, sim. Porque debaixo do céu tudo é variado. Você está aqui, está tudo bem. Pode ser que amanhã a coisa vire e você passe uns dias triste. Você tem que enfrentar algum desafio. É variável mesmo, faz parte da realidade humana. Mas pela boca do profeta Malaquias, inspirado pelo Espírito em profecia, no capítulo 3, versículo 6, não o 10, todo mundo conhece. Verso 6, o Senhor fala para nós, para Israel falou naquele tempo, mas essa palavra é eterna para nós. Eu, o Senhor, não mudo. Eu lembro do profeta Isaías, quando ele escreve no capítulo 6, no ano em que morreu o rei
Uzias. Quem era Uzias? Uzias era primo de Isaías. Isaías fazia parte da aristocracia. Ele é um profeta assim, chamado por Deus sim, um profeta messiânico, o mais importante da Bíblia. Até inclusive fazem ali um paralelo dizendo que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, porque se tem 66 livros na Bíblia completa, são 66 capítulos proféticos messiânicos no livro de Isaías, no ano em que o seu primo morreu. Seu primo era o rei Uzias, depois de Davi, o rei mais próspero que Israel já teve. Talvez Isaías tivesse acesso a circunstâncias, a lugares que nenhum outro cidadão israelita tivesse, por causa da sua familiaridade, por causa do seu laço consanguíneo e por ser um profeta, ter acesso à corte real. Ele vai escrever no ano em que morreu o rei Uzias. Não é sem dúvida que ele estava aqui lamentando, provavelmente, eu conjecturo, a mente de Isaías dizendo: no ano em que morreu a minha segurança, no ano em que morreu aquele que me dava acesso, no ano em que morreu aquele que eu pensava que era um segundo Davi em Israel, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele não esperava, o rei morreu. Ele olha para o trono está vazio. O rei mais próspero depois de Davi e Salomão que Israel teve foi Uzias, mas morreu leproso por causa da sua soberba. Isaías está desolado, assim toda a nação de Israel. Quando um rei morre, a nação também se entristecia, independente se ele fosse bom ou mal, mas todos estavam tristes e desolados. O que vai ser do povo agora, já que o seu rei morreu? O governo da terra variou. Estava bem, depois foi para o mal. Estava firme, depois enfraqueceu. Estava saudável, agora adoeceu. Estava vivo, agora morreu. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que a realidade variável da vida bateu na porta de Isaías, os olhos espirituais dele se abriram. O Espírito lhe deu uma nova perspectiva. Na verdade, a perspectiva mais real de todas. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aqui varia. Aqui você tem uma hora que está chorando, tem uma hora que está sorrindo, mas no céu não tem isso. Tem tempo para todo propósito aqui, mas no céu só tem um: a glória eterna. Tem uma igreja que entende o que eu estou falando? Você e eu temos uma esperança viva e inabalável. Nós não vamos deixar de viver, porque quem nos prometeu não é homem. Quem nos prometeu não muda de acordo com as circunstâncias. Quem nos prometeu não falha com a promessa, nem mesmo se eu falhar com ele. Vamos morar no céu, estaremos, glória a Deus, para sempre. É lá. Agora vamos aprender algumas coisas. O texto diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Quero fazer aqui algumas aplicações. Eu me ative a essa parte bem mais, de forma mais alongada de manhã, mas eu quero me ater mais na frente. Então vou falar mais rápido. O que o Espírito Santo me ilumina sobre tempo de morrer e tempo de nascer? E aqui é subjetivo mesmo. É para você considerar sobre tudo que possa abarcar o que tem que morrer e tudo aquilo que pode abarcar o que tem que viver, o que tem que nascer, perdão. Então o que a mente do Espírito iluminou a minha mente para eu compartilhar com você? É tempo de morrer o quê? O velho homem, a velha natureza, o pecado que habita em nós. Não nos domina, pelo menos eu espero que não, porque quem entregou a vida a Cristo e confessou a Jesus como Senhor, vivenciou a justificação, ou seja, seus pecados ou sua condenação foi cancelada. É um ato legal de Deus, é Deus que faz, é imediato a confissão de fé, ao arrependimento de pecados. Mas depois vem a santificação, que é a operação do Espírito de Deus associado à sua palavra. É uma operação praticamente de Deus, mas que conta com a sua cooperação, ou seja, nós cooperamos com Deus. É um nível de concorrência. Não interprete concorrência como disputa, mas é como um trilho de trem que está paralelo, dependendo da perspectiva. Se for perpendicular, você olhar assim, você vai ver um trilho aqui, outro trilho aqui. Mas se você olhar da forma certa, você vai ver que eles parecem que se cruzam. Isso faz parte, aí é um golpe de vista da própria física. Então o trilho de trem pode se assemelhar analogamente a essa ação eterna
eterna e poderosa de Deus na santificação do homem, que nasceu de novo, e a outra parte, a ação do homem, porque você também, nascido de novo, agora não mais escravo do pecado, agora tendo uma nova natureza operada pelo Espírito Santo, deve buscar essas coisas. Você tem que então fazer morrer a velha natureza, tem que fazer morrer. E o que é que tem que nascer, pastor? Tem que nascer o novo homem de Deus. Não é só ter que nascer não, porque ele já nasceu. Você tem que deixar ele viver. Você tem que dar de comer a ele. Quem tem bebezinho novo aqui? Fora Darlene e Messinho, que eu apresentei. Bebezinho novo? Você deixa ele comer sozinho? Ele tem capacidade? Não, né? Se tu deixar ele no carro num dia de sol, com o vidro fechado, e ele morrer lá, tu vai preso. Homicídio. Que é sua responsabilidade fazer com que esse bebezinho tenha total segurança. Tem que andar contigo o tempo inteiro. Mas ele não vai ficar desse tamanho, não. Eu fico imaginando, irmão, que esse menino de Messinho, porque os dois são baixinhos. Mas quando esse menino crescer, esse menino vai ser grande demais. Porque ele já tem toda a massa para crescer. Porque o bicho está pesado. A gente tem que alimentar. E somente um bom alimento faz com que essa nutrição produza um crescimento saudável. Eu não digo que não é só deixar o novo homem nascer. É deixar ele viver saudavelmente. Alimente o novo homem. Ore, leia a palavra, confesse seus pecados. As escrituras têm muitos mandamentos chamados mandamentos recíprocos. Você vai encontrar eles praticamente isoladamente no Novo Testamento. Amar uns aos outros, perdoando uns aos outros, confessando os vossos pecados uns aos outros. Eu cresço, te ajuda a crescer também. Quando eu compartilho aquilo que Deus me deu com você, e você compartilha o que Deus te deu comigo, nós crescemos mutuamente. É tempo do novo homem nascer e tempo de deixar ele se desenvolver. Não sufoque o velho homem, não deixe ele desnutrido, não deixe ele adoecer por alimentos inadequados. Alimente o velho homem pela palavra. Por isso que o texto sagrado vai dizer em Hebreus capítulo 5, verso 12, que os maduros se alimentam do alimento sólido, que lhe dá faculdade mental para discernir entre o bem e o mal. Você nasceu de novo, mas talvez esteja tendo dificuldades de lidar com o bem e o mal. É porque você precisa amadurecer na fé. Não mate. Eu estou falando com os crentes também que já estão há bastante tempo, que o verso 12 eu li ele no final. O começo do verso 12 do capítulo 5 de Hebreus vai dizer que devido tempo, devíamos já ser mestres. Falando para os crentes aqui há muitos anos na igreja. Por causa do teu tempo na igreja, você já devia ser mestre, você já devia estar dando aula. A igreja não devia ter dificuldade para encontrar professor para dar aula para novo convertido, nem para criança, nem para adolescente, nem para jovem. Porque você é maduro, você já tem um tempo. Pelo menos deveria ser. Você já tem um tempo na igreja, então o texto cobra dos dois. Cobra do novo e cobra do velho. Para os novos, amadureçam, desenvolvam. E para os velhos, não involua. Não retroceda. Que a vida cristã, você, irmão, não vai viver a síndrome de Benjamin Button, o mito de Benjamin Button, que tem até um filme, que é Brad Pitt que encena, que ele começa velho e depois fica novo. Ninguém vive assim na vida humana, mas na vida cristã pode ser assim. Tem um monte de Benjamin Button espiritual dentro da igreja, evoluindo. Já devia ser um mestre, mas parece um bebê na fé. Por quê? Porque ele deixa de se alimentar. Então é o seguinte, para os novos na fé, falta de alimento vai fazer você morrer. E para os velhos na fé, falta de alimento vai fazer você diminuir. Vocês não querem dar glória porque vocês estão com raiva de mim. Não é possível. Não é possível. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A lei da semeadura, meu irmão, rege todo o reino de Deus. Que é isso, pastor? Que heresia. Heresia para quem não está lendo a Bíblia, achando que eu estou falando besteira. Mateus capítulo 13, a primeira parábola que se conhece que Jesus contou. É a chamada parábola fundamental. Ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear a sua semente pelo caminho. O reino dos céus está baseado na lei da semeadura. Você conhece esse ditado? Quem planta vento? Quem conhece esse ditado? Quem já ouviu? Já viu? Mas tu sabia que é versículo da Bíblia? É mesmo, não está lendo a Bíblia. Estou até com raiva já. Oséias 8, verso 7. Porque plantaram vento, colheram tormenta. É um verso bíblico. É a lei da semeadura. O texto sagrado precisa guiar a nossa vida. E o texto está dizendo, tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
Você está reclamando da vida hoje? Aí está começando a botar a culpa nos outros? Meu filho, preste bem atenção. Você precisa entender que semeadura é conta sua. Está com raiva do que está colhendo? Então, uma coisa eu vou dizer uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Não importa o que tu quer, que eu vou contar do jeito que está organizado aqui. A notícia ruim primeiro. Vai colher tudinho. Tá já levantando e indo embora, né? Mas calma que vem a boa. Tu vai ter oportunidade para plantar de novo. Que coisa linda. Muda, meu filho. Eu estou vivendo hoje o resultado do que eu plantei lá atrás. Então, se a gente não está gostando do que a gente está plantando, a gente precisa mudar e começar a plantar aquilo que a gente vai gostar de colher. Mas se a gente está gostando do que está colhendo, o que é que eu tenho que fazer? Plantar mais do que eu estou colhendo. Aleluia. É isso, irmão. Essa é a palavra. Tempo de plantar. Tempo de arrancar o que se plantou. Ainda sobre plantar, eu gosto dessa frase do Murdoch. A única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadura. Não adianta falar, eu vou ser médico. Eu vou ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico. Eu vou ser médico. Não adianta nada. Não estou falando do sentido da profecia, porque tem coisas que a palavra não resolve. Eu vou provar. Aquilo que a palavra resolve é aquilo que se tornou impossível para o homem. Aquilo que a palavra não resolve é aquilo que você tem que fazer enquanto profetiza. O paralítico da porta chamada Formosa no templo já subia, Atos capítulo 3. Pedro e João subiram. O camarada estava lá pedindo esmola, a vida inteira pedindo esmola. Pediu uma molinha pelo amor de Deus para os apóstolos. O apóstolo falou assim: o que eu não tenho, o que você pede para mim eu não tenho. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. Mas a Bíblia diz, e ajudando-o a ficar de pé. Pedro falou, levante e anda. Mas foi as mãos deles que fizeram o camarada ficar de pé. Tem coisa que você fala e tem coisa que você faz. Tem coisa que só Deus faz. Igual o Vale dos Ossos Secos. Tem como você reparar? Por isso que a resposta de Ezequiel foi a mais sábia do mundo. Podem esses ossos se tornarem vivos? Senhor, tu sabe. Eu não sei não, que isso aí não serve para nada mais. Quem está recebendo essa palavra? Agora tem tempo de arrancar o que se plantou. Falei aqui na sexta-feira, quem não veio para a ceia perdeu. Não foi perdeu porque eu preguei não, perdeu foi porque Deus pregou. Irmão, Deus falou assim, sai da frente, Rafael, que agora eu vou fazer. Essa parte foi tu que fez, agora eu faço. O que Deus derramou nessa sexta-feira aqui, irmão. Irmão, essa igreja vai ficar com isso aí por muito tempo, até Jesus mandar outro vento. Foi extraordinário aqui, foi fantástico. Quem estava aqui na sexta? Quem não estava, perdeu. Não levante a mão que você não estava não, seu mentiroso. Estou brincando com você. Tempo de arrancar o que se plantou. Vamos pensar. Tempo de poda. Tempo de limpeza. Não idolatra o fruto não, que o fruto não é teu. Quer revelar de novo, Jesus, essa lição? É tempo de poda. Mas preste atenção. Algumas coisas más, perversas, não fomos nós que plantamos. Para não dar nó na sua cabeça. Tem coisa que você está colhendo que foi coisa errada que você plantou. Mas tem coisa que você está aí e falou assim, mas eu não plantei errado. E por que eu estou colhendo isso? Porque é maldade. É maldade. E maldade, meu filho, tu não pede para ninguém plantar maldade. Quem pode plantar maldade na minha vida? Hoje eu estava falando com a família na mesa da sala deles, que eu fui almoçar. Eu falei, quando alguém resolver plantar maldade na sua vida, sofre o dano, mas não revida. Sofre o dano, mas não planeja o troco. Porque quem plantou maldade vai colher sozinho a maldade. Nós não vamos nos dar o luxo de plantar maldade na vida de ninguém. Pastor, e aí o que é que eu faço com o que for plantado de maldade? Porque não é minha a colheita. Espera. Deus vai se encarregar de arrancar. É igual o joio é Deus quem arranca. Eu não sei quanto tempo vai demorar você convivendo com as tuas boas sementes e as sementes de maldade dos outros que estão ali teimando, porque o joio, quando ele começa a crescer, ele vai sufocando a planta boa. Mas aí eu sei que você fica agoniado querendo resolver isso aí, irmão. Joio não se arranca, quem arranca é Deus. É quando Deus resolve no tempo. Por isso que é tempo de arrancar
o que se plantou. Deus vai começar a arrancar joio na vida de crente. O Espírito de Deus manda profetizar isso. É tempo da justiça de Deus. Porque quando vier a colheita, Deus vai pegar o joio que foi o outro que plantou e vai botar no colo dele. Toma que é teu, resolve teu B.O. E você que foi injustiçado, Deus vai mostrar que você estava correto. Agora espera. Espera. Deus é quem vai fazer a seleção. Quem diz amém porque eu estou falando? Tempo de matar. Tempo de curar. Tem coisas que não tem cura. Tem que matar. Tem que matar. Irmão, tem coisas que não adianta. Não espere que vá morrer por si só. A conta é sua. E eu, como falei de manhã, não vou falar aqui a aplicação para ninguém, que eu conheço a vida de muita gente. O irmão dizer assim: o pastor está falando de mim, eu vou me ater, eu vou falar do que as escrituras falam. Eu vou fazer a aplicação com a Bíblia. Tem coisa, irmão, que não adianta insistir. Você está tentando dar remédio àquilo que não tem remédio. E como falei de manhã, falo agora de noite também. Tem coisa que tem que cortar pelo pé. Tem coisa que tem que arrancar. Não adianta. Tem fruto que não se resolve com pesticida. Não se resolve com agrotóxico. Tem muita gente tentando colocar agrotóxico naquilo que tem que ser arrancado, cortado, morto. Tem que cortar. Tá, vou fazer uma aplicação aqui. Tem relacionamento, meu filho. Eu não estou falando de casamento. Que tem que arrancar. Está morto. Não constitua família com essa pessoa, porque vai ser derrota. Eu estou sendo profeta para alguém aqui hoje. Pede para Deus curar as tuas emoções, para que você possa se desfazer do que vai matar as tuas emoções. Ai, meu pai, me ajuda, porque isso aqui é arriscado. Colossenses 3:5, bota na tela, por favor. Colossenses 3:5. O que é que tem que matar? A carne. Colossenses 3:5. Tá com a sua Bíblia aí, irmão? Abre. Senão os irmãos vão botar mais rápido que você na tela. Colossenses 3, verso 5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas coisas não morrem sozinhas. Eu e você temos que matar. Tu quer curar essa gula com monjaro? Fecha essa boca e vai correr na praça. Tá botando remédio naquilo que tem que ser morto e não tratado. Ai, me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. Você está remediando aquilo que tinha que morrer. O que você está fazendo é envenenando as outras partes. Que me desculpe falar aqui sobre essa doença, que eu sei que muita gente é afligida por ela, terrível, o câncer. Quando se descobre, tem que arrancar. Tem que ir para a faca. Joga fora, meu filho. Dá tchau. Igual a gente faz com criança quando está aprendendo a soltar a fralda. Vai no banheiro e faz: dá tchau pro cocô. Tchau, cocô. Descarga. Eita, que hoje eu estou inspirado para as aplicações. Mas tem outras coisas que tem que curar. É tempo de curar. Curar. É tempo de curar as tuas emoções. É tempo de curar a tua família.
Como é que cura a emoção? Como é que a gente está lidando hoje, irmãos, com essa geração adoecida, cada vez mais jovem adoecida? Eu estava conversando hoje com a família e eles estavam falando sobre o comportamento de uma criança de 1 ano e 7 meses da família dele, que a mãe deixou o celular e ela se acostumou com o celular, e aí agora está regulando o celular. Quando tirou o celular, 1 ano e 7 meses com um ataque de fúria, que pegou a comida e fez assim, 1 ano e 7 meses viciado no celular. Nós estamos hoje com uma geração cada vez mais adoecida. Eu estou com dó, porque vai faltar consultório de psicologia para atender tanta gente doente. Mas eu não quero menosprezar a dor de ninguém. Crises de ansiedade, crises de pânico, crises de depressão, pensamentos suicidas. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou falando da experiência. Mais uma vez, eu não estou taxando ninguém, nem menosprezando a dor de ninguém, mas eu tenho visto cada vez pessoas mais adoecidas, porque elas estão guardando lixo na alma, lixo do rancor, lixo de pecado escondido. Pecado adoece o corpo, pecado adoece a alma. Você não sabe de onde é. A pessoa não fala, por quê? Porque ela não quer se ver livre do mal, ela quer botar remédio, ela vive de remédio. Eu quero é cura para a minha vida. Eu não quero viver de remédio, eu quero viver de cura. Tem que curar. E aí por trás da doença e do que causou ela, que foi a enfermidade espiritual, tem um outro miserável pecado, que é o tal do orgulho e da vaidade, de não querer se expor, de não querer passar vergonha, ou de querer ficar nutrindo um rancor que quer que o outro sofra como ele sofreu. Você não faz ideia, irmão, do que o pecado causa na santidade de Deus, a agressão, não causar na santidade de Deus, mas para a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus não é contaminada, mas a agressão da santidade de Deus. Irmão, se Deus fosse nos tratar como a gente muitas vezes quer tratar o outro que nos feriu, Ele tinha que nos aniquilar e ficarmos sendo aniquilados eternamente. Por isso que existe o inferno. Mas não para Deus punir porque quer. Porque para o inferno não vai quem Deus quer, para o inferno vai quem não quer Deus. Porque a Bíblia me diz, e eu rejeito toda a teologia que diz que Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Porque a Bíblia me diz que Deus deseja que todos se salvem. O inferno não é para quem Ele quer. O inferno, não estou falando do diabo e os demônios, estou falando para o ser humano que Ele criou a imagem e semelhança. O inferno não é para quem Deus quer, é para quem não quer Deus. Tem que ser curado, e a cura vem pelo perdão. Cura essa família, restaura essa vida familiar. Essa família está adoecida por causa dessa tua boca abençoada, para não dizer outra coisa, que amaldiçoa os filhos, amaldiçoa o solo, amaldiçoa a mesa da sala, a mesa que comem, amaldiçoa o leito, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa os irmãos. Não é murmuração, é maldição, é diferente. Isso é uma derrota. Eu já vi famílias assim, de mãe ou de pai dizer para o filho: você é um derrotado, você é um fracassado, você é um peso para a minha vida. Meu Deus, que agressão. Talvez tenha gente aqui que o pai já foi, a mãe já foi, e você é ferido por causa dessas palavras de maldição. Não tem como voltar, a pessoa não vai voltar à vida para poder te perdoar, para poder você perdoar e te restaurar e reparar. Mas Deus em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, cura você por completo. As palavras de maldição que você recebeu podem ter te afetado até hoje, mas se você quiser, Jesus te cura. Ai meu Deus, aleluia, vem aqui. Ele cura você dessas palavras de derrota. Se falaram palavras de derrota a vida inteira, após então eu sou profeta para abrir minha boca e dizer: tu és uma bênção. Você não é desgraçado, não. Você é uma bênção, você é inteligente, você é feliz, você é abençoado. Você não é peso para ninguém. Você é filho da promessa. Você nasceu pela vontade de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. Prepare-se para viver o melhor tempo da tua história, porque Deus é especialista em restituição. Restitui a alegria, restitui a paz, restitui o amor, restitui. Tempo de cura.
tempo de derribar, tempo de edificar. Derribar o que, pastor? Derrubar as fortalezas espirituais. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu não sei o que o diabo preparou para você, mas eu sei o que significa fortaleza: estrutura fortificada, exército preparado, armas de ataque e armas de defesa. Não é um soldadinho velho qualquer não. O diabo preparou contra você fortalezas, mas eu tenho aqui uma palavra profética. É a Bíblia, não é outra palavra, não é a do homem, não é o meu achismo. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Não dá para vencer o diabo com estratégia humana. Desculpa, irmã, que você é irmão, que é talvez profissional da saúde mental. Não dá para resolver fortaleza espiritual sentado no divã do psicólogo, do psicanalista. Arma espiritual é quem nasceu de novo. Arma espiritual é quem vence o ódio com amor, a mentira com a verdade, a ira com a mansidão, o rancor com o perdão. A confissão e o arrependimento são um ataque mortal contra o pecado e o diabo. Eita glória! Tu vai vencer essa fortaleza espiritual. Deixa eu dizer para crente aqui que está distraído: o mundo espiritual é verdade, mas a minha Bíblia, ela não falha quando ela diz lá na primeira carta de João: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Pode preparar o terreiro inteiro, a macumba toda, pode preparar as feitiçarias, a magia negra, o sangue de tudo, de bode, de vaca, de cavalo, de jegue, de boi. Pode botar meu nome na boca do sapo, na boca da perereca, na boca do periquito, pode botar na boca de quem quiser. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder na tua casa, na tua história, na tua vida. O sangue de Jesus. Não estou dizendo para isso você criar uma casca ou uma postura soberba e altiva. A última coisa que o Espírito de Deus, quando enche uma pessoa, a única coisa que ele não faz é dar altivez e soberba. Eu piso na cabeça do diabo, vai nessa, vai. Lida com o mundo espiritual. Quando tem muita gente fazendo essa galhofa, o diabo fica dando risada. Eu tenho muito temor a Deus, porque é um miserável espiritual que não está no mesmo patamar que eu, assim, no nível material. É uma entidade. Irmão, se Miguel, carta de Judas, Miguel não ousou, Miguel, o arcanjo, uma classe única, especial e poderosa de anjo, quando teve um embate com o diabo, não ousou impetrar sobre ele juízo infamatório. Antes o disse: o Senhor te repreenda. Se Miguel usou essa expressão, por que eu vou dizer assim, pisa na cabeça do diabo? Não estou exaltando o diabo, eu estou aqui exortando os crentes. Mas também para você não ter medo. Pode ter o trabalho de feitiçaria que for, você pode até ter algum tipo de dano. Por que Deus permite algum tipo de dano? Tu tem que ler o livro de Jó, meu parceiro. Tu tem que ser mais instruído na palavra. Por que Deus permite, Keila, que o diabo toque em algumas coisas de crentes? É porque Deus sabe a tua estrutura e sabe que tu não vai arregar. Não é porque tu é forte não, é porque Ele te fortalece. Aleluia, Ele te fortalece. Então é mais ou menos que Deus faz assim, ó, vai, mexe aí, porque eu conheço a estrutura, porque eu habito nela, eu habito nele. É pela força do Senhor. Filipenses 2:3. É Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto efetuar. A vontade de orar nem é você que tem, é Deus que dá. Glória a Jesus, que está nessa casa hoje para nos instruir. Tempo de derrubar, mas tempo de edificar. Edificar o que, pastor? Sua fé. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé, pois, é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Cristo. Não é pela palavra de Bruno Leonardo 6 horas da manhã, não me desculpa.
Se eu ataquei você, que está muito supersticioso para ser crente, é pela palavra de Deus. Não, pode continuar, não tem problema. Aquele que com Cristo não ajunta, vai espalhar. Não tem nenhum problema com isso. O problema, querida, é você achar que é aquilo ali que edifica a sua fé ou qualquer outra coisa. A tua fé é edificada pelas escrituras sagradas. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. É pela palavra que tu se sustenta. É a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É o que Paulo fala. Você precisa da palavra. Edifique sua vida espiritual por completo. Orando, jejuando. Não responde não. Quanto tempo faz que tu não jejua? Só fica dando desculpa. Ai, que eu tenho um problema no estômago. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Ai, que eu não passo porque tenho queimou. Queima essa derrota. Mas jejua. Para de ficar dando desculpa. Tu é fraco demais. Seja frouxo espiritualmente, não. Bota, irmão, eu estava aqui um dia, estou falando um exemplo, não é porque eu sou poderoso não. É para falar a você, irmão, que eu já entendi que se o negócio a gente não estiver pertinho de Jesus, o pau canta no nosso nome e a gente racha no meio. Pastor já deu a testemunha. Numa 24 horas de oração aqui, a gente estava numa campanha de jejum. Eu estava aqui 24 horas de jejum, uma queimação. Irmão, parecia que tinha uma fogueira acesa aqui dentro de mim. Queimava e eu não sabia. Comecei a beber água, e o negócio não passava. Irmão, eu cheguei a beber quase 6 litros de água de coco gelada em 5 minutos. Peguei uma bendita de um soluço. Eu fiquei 3 dias de soluço, pensei que ia morrer. Foi o doutor Rui aqui, esposo da Marina, que me ajudou. Ele me deu um remedinho baratinho, mas ele falou assim: pastor, não leia a bula. Para que ele falou isso? Era melhor não ter falado. É melhor ter falado para a Jussara me dar o comprimido e não me avisar. Toma, que foi o doutor Rico que mandou. Eu bebia, não queria nem saber que comprimido era. Fui ler a bula, ele me deu um remédio que faz parte do tratamento em Parkinson. Falei: Jesus, é porque o meu diafragma entrou num descontrole. Eu tinha soluços contínuos. Agora eu sei o que é que o Bolsonaro está passando soluço. É horrível. Jadiel, pastor, vai para casa se alimentar. Eu vou nada. O capeta vai tomar na cara, porque eu não vou abrir mão do jejum. Quando passar o jejum, eu como 1 tonelada de comida, mas não passa. Irmão, eu quero te dizer que a gente precisa ser mais aguerrido. A gente precisa aprender a sofrer por causa de Jesus. A gente tem que aprender o que é sacrifício de louvor, porque você precisa edificar a tua fé, a tua alma. E eu dou testemunho aqui do Germano. Pastor, nunca fiz um jejum na minha vida. Quando ele fez, Jesus ativou e abriu a porta para a aposentadoria dele. A aposentadoria veio com um valor que ele não achava que ia receber. Ainda recebeu um aumento, ainda recebeu uma promoção. Quando tu jejua, quando tu edifica a tua vida espiritual, o Senhor faz coisas na terra. Pega essa palavra. Quando o crente ora e jejua, os céus se abrem, o inferno estremece e coisas novas acontecem na terra. Se prepare para coisas novas. A igreja de pé, por favor, que o tempo já foi. Se prepare. Acho que eu vou fazer uma série desse texto, porque não dá para pregar tudo. Irmão, sabe como é o peso para pregar uma palavra? A gente fica aqui se jogando. A gente fica aqui. Eu estou aqui no finalzinho de uma bendita de uma dissertação que eu procrastinei, miserável que eu sou. Fui deixando as coisas para a última hora. Tem um prazo aí, a corda no pescoço. Os cabelos já era pouco, estão caindo mais ainda. Mas eu falei: o Espírito Santo, aleluia. Eu quero viver esse... Irmão, vou dizer uma coisa para você, eu corro dessa missão aqui. Mas quando eu estou aqui, eu queria passar umas 10 horas falando de Jesus. Porque essa palavra aqui, meu irmão, ela não desperdiça não, ela alimenta, aleluia. É um Espírito que vem sobre essa igreja, uma graça poderosa. Recebermos de Deus, aleluia. Quem está aqui nessa igreja sentindo a presença de Jesus? Se não está, não fica calado. Mas se está sentindo, por favor, dê um sinal que você está sentindo Jesus aqui. Levanta a sua mão, glorifica a Deus aí por um tempo. Dentre tantos tempos que nós falamos, está escrito no texto
Eu quero conjecturar e dizer que é tempo de se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus, amigo querido. Você que veio aqui a essa igreja, para você programado, para Deus propósito. Vou deixar você achar que foi você que agendou na tua agenda, está aqui. A minha convicção, e é o que eu quero te convidar a experimentar, é que Deus marcou esse encontro com você, porque é tempo de se chegar ao Criador. O Criador não se revela só externamente, ele se revela internamente. Revelação é a ação de Deus para se fazer conhecido. E a primeira fonte de revelação de Deus é a mente humana. É aqui, ó. Todos nós temos a consciência do divino. Porque nós não temos a plena consciência por causa do obscurecimento do pecado. Por isso que precisamos da iluminação do Espírito, através da pregação da palavra, que anuncia a Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Maria e de José, mas o Filho eterno de Deus, que veio ao mundo com uma missão: salvar os pecadores. Como? Dando a sua própria vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo afirma isso no final do Evangelho de João. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E se dou voluntariamente a minha vida, tenho poder para tomar ela de volta. E foi o que ele fez. Ao terceiro dia, os judeus e os romanos acharam que haviam matado Jesus, mas Jesus, na verdade, fez eles entenderem que quem morreu foi a morte. Ele matou a morte, venceu o pecado, o diabo, e ressuscitou ao terceiro dia. E todos aqueles que creem no seu sacrifício e confessam a Ele como seu Senhor serão salvos. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 10, se não me engano, na altura do verso 8: se com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares a Ele como Senhor, serás salvo. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É o que a Bíblia diz. Por isso está escrito que quem nele crê não será confundido. Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos? Então só falta você confessá-lo publicamente. Sim. E essa confissão, ela tem duas partes. A primeira é você reconhecer quem você é, que como ser humano você é fraco, falho e imperfeito, pecador. É o que a Bíblia nos ensina. Nós somos imperfeitos. E com a nossa boca confessamos que Jesus é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que não tem mais outra razão, não tem mais outro resultado. O resultado dessa fé, que ela é sentida e externada, é salvação. Salvação. Ninguém pode dizer que você não é salvo quando você confessa Jesus. Mas essa não é uma realidade que vai somente se manifestar no futuro, quando Ele voltar. É uma realidade que se manifesta no presente, com a nova vida nascendo em você. Uma vida espiritual, que é Deus quem opera. Você não tem como trazer essa vida para você, se você não chamar o Senhor para a tua vida e confessar Jesus como Senhor da tua vida. Mas quando essa vida espiritual começa a operar em você, meu amigo, você nasce de novo. E o teu comportamento muda, o teu pensamento muda. Eu estou vendo lá atrás o Igor, que conversou comigo essa semana, e eu estou aqui com as tuas palavras na minha cabeça, amigão, porque a gente se conhece já tem mais ou menos uns 5 anos.
E ele falou: pastor, eu vim a essa igreja aqui. Posso falar isso, Igor? Posso falar? Ele falou assim: eu vim aqui, mas eu vim muitas vezes porque eu vinha para dar satisfação para o outro. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, agora há pouco é diferente. Agora eu quero vir onde tiver a reunião eu venho, porque eu estou sentindo algo novo, eu quero viver algo novo. Eu falei: eu já sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com alguém que nasceu de novo. Eu estou falando com alguém que experimentou a vida de Deus. Que a vida de Deus não é externa, uma capa, uma roupa, um vestido. A vida de Deus é rio de água viva que flui, aleluia. Quem é rio de água viva e pode sentir ele fluir? É aqui de dentro. Vai lavando, vai limpando e depois vai tomando conta de tudo. E você é uma nova pessoa por causa de Jesus. Eu não sei se tem, porque meu papel não é esse. Meu papel é pregar, anunciar e convocar. Transformar, converter é com Deus. Mas se tem alguém aqui nessa igreja, se por acaso eu estou falando dessa palavra, e essa palavra encontrou alguma pessoa aqui que nunca teve essa experiência transformadora com Deus em Cristo Jesus, ou alguém que já teve essa experiência, mas porventura se afastou e deixou a velha natureza governar você de novo, mas porque o Espírito Santo fez morada em você um dia, ele nunca mais saiu. Porque mesmo aqueles que vão ser condenados por terem se afastado, vão ser condenados, e a testemunha é o Espírito. Porque é a testemunha do Espírito que diz que a gente é certo ou errado, justo ou injusto. Mas você que tem o Espírito não consegue viver mais sem ele. E mesmo vivendo uma vida torta, longe da vontade de Deus, vez ou outra você pousa aqui. E talvez eu esteja falando até com gente que já teve essa experiência com Deus e que está vivendo uma vida tão ruim, porque você não consegue se acertar. É verdade o que disse uma vez o pregador inglês Charles Spurgeon: o Deus da nossa vida não permitirá que os seus filhos pequem com sucesso. Você pode até ter saído para viver uma vida completamente contrária à vontade que Deus teve para você, mas você não consegue dar conta. Por quê? Porque você não é mais da terra, você é do céu. E você vivendo nessa impiedade não vai dar certo. Vai ficar frustrado lá? Faz não, isso não, meu filho. Volta hoje. Filha, volta hoje. Querida, querido, volta hoje. Recebe a Jesus agora. Volta e retorna, porque o teu lugar é na presença do Deus vivo. Se tem uns 50 crentes que concordam comigo, levanta a mão e diga glória a Deus, e diga amém, diga isso, diga assim: é verdade. Então eu quero fazer um convite. E ele é mais um desafio do que um convite, porque precisa de coragem para se expor, viu? Estou falando se expor de vir aqui falar no microfone, não. Fala se expor porque tu tem que ter coragem para sair do teu lugar e tomar, e receber, tomar nada, receber a vida que Jesus tem para você. Se tem alguém aqui nessa igreja que nunca entregou sua vida a Cristo, ou está afastado do Evangelho, e nessa hora você quer se reconciliar com Deus e entregar a tua vida para Jesus, faça um favor a você mesmo. Agora, não pensa duas vezes. Pede licença do lugar onde você está e vem aqui na frente. Jesus quer salvar você. Querido, pode ser um instrumento do Senhor para te conduzir à presença dele. Então, vem com ela para o altar. Filhos de crentes estão me ouvindo pregar aqui hoje, nessa noite. Pessoas que têm a promessa de Deus marcada na sua família. Você precisa se render ao Salvador, porque Ele já falou contigo. Você precisa experimentar a vontade de Deus. Eita, que Jesus é lindo. Ele tem garras de amor, ele atrai cordões de amor, ele sabe trazer. A porta da graça continua aberta para você. Se renda a Ele. Jesus
Jesus está te chamando para o altar da sua presença. É tempo de restituição. Restituição. Vem meu filho. Ô amigão, vamos embora para Jesus. Vem receber a Cristo como Senhor. Irmão, eu vou te permitir você fazer isso com gentileza. Se você tem liberdade, faça. Chega perto da pessoa com um instrumento discreto para não expor ela. Fala para ela baixinho, fala para ela, fala assim: você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando para reconciliação. Aí estende a mão para ele assim ou para ela, fala assim: pega minha mão, vamos lá no altar. Vamos lá no altar. Vamos. Vem. Ou vem sozinho, igual esses irmãos corajosos. Com quem Deus está falando ainda. Se Ele vai te dar uma outra oportunidade, eu não sei. Também não sei se não vai. Eu não vou dizer que vai ou que não vai, porque eu não sou aqui agoureiro. Mas eu posso te falar, minha irmã, que o Espírito de Deus está entre nós e Ele está te dando uma oportunidade agora. A porta da graça está aberta para você agora. Isso eu posso te garantir. Boto meu nome num documento, vou lá no cartório autenticar que a graça de Deus está te oportunizando salvação hoje. Vida com Deus hoje. Quebranta o teu coração. Se ouvires, não force ninguém. Deixe a pessoa ceder ao Espírito. Não a você, ao Espírito. Deixe o Espírito Santo tratar a pessoa. Filho, filha, escuta a voz do Senhor teu Deus. A voz do Senhor teu Deus. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Estenda a sua mão para cá. Um encontro com Deus. Um encontro com Deus. O Senhor marcou esse encontro com você. Aceite-o como o Senhor da sua vida. Tem 3 filhos de Deus aqui, 2 filhas e um filho. Uma moça, um rapaz, uma senhora. 3 representações importantes para talvez a sua vida, a sua família. Eita. Olha ela. Filho de crente, irmão, precisa de um encontro com Deus. Está aqui na igreja, criada na igreja, a Pietra, filha dos nossos irmãos diáconos aqui, Pedro e Vânia. Mas Jesus fala, nossos filhos precisam de um encontro com Deus. São criados na santidade do Senhor, mas vão ter um encontro, porque são pecadores como todos nós. E Jesus salva. Será que mais alguém nessa noite? Pelo amor, Vânia, olha que coisa linda aqui, Vânia. Pietra aqui na frente chorando, Vânia. Será que mais alguém nessa noite quer reconhecer Jesus como Senhor? Se você está aí,
sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus quer salvar você. Estenda a mão para cá que eu vou orar por causa da hora. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. O Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltado seja o seu nome. Nós oramos pela vida desses teus filhos e filhas que estão aqui, que reconheceram que Jesus é o Senhor deles, são arrependidos dos seus pecados, confessando a Cristo, dizendo que não querem mais viver para o mundo, mas viver para ti. Querem recomeçar, querem restaurar, querem a novidade que só Jesus pode oferecer. Senhor, como igreja, nós só podemos acolher aqui, abraçar aqui, mas o Senhor os recebe nos portais eternos. O Senhor faz mais do que a gente abraça, o Senhor cancela a dívida, aleluia. A gente celebra, o Senhor salta do teu trono de alegria, porque a obra do teu Filho continua viva e eficaz para salvar. Como igreja, nós declaramos que os seus pecados são perdoados, que toda obra de Satanás nessa hora está quebrada, rompida, anulada sobre suas vidas, e toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus está sendo derramada sobre a vida de cada um deles, para o louvor da glória de Deus Pai. Como igreja nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus, e o povo de Deus diz: faça um barulho de festa, um grito de glória a Deus. Ah não, irmão, tu está cansado. Ah, a glória. Ei, glória a Deus. Nós queremos dar um presente a vocês, anotar o nome de vocês para orar, mas é rapidinho. A gente tem uma sala que a gente faz acolhimento. Se vocês puderem lá, Deus te abençoe, querida. Vai lá, dá um aplauso aí. Ô glória. Abra assim a sua mão, para você ir em paz e em segurança para a sua casa. O favor de Deus seja sobre você e a sua família. Que essa semana seja rica, poderosa, abençoada da presença de Deus. Que Deus fale com você e você escute a voz dele. Que as respostas que você tanto precisa venham. Que amanhã, na segunda-feira, um sinal de Deus se manifeste na tua vida, no teu trabalho, no teu negócio. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que ao sair daqui o Senhor te guarde e te livre do mal. E que em nome de Jesus você viva a melhor semana desse ano para a glória de Deus. Ao sair tem um trabalho todo aí da juventude, cantina e tudo. Tem um tempo aqui de comunhão antes de ir para casa. Aproveita o tempo na igreja, porque a semana é muito corrida. Às vezes você só vem no domingo. Não despreze esse tempo. Desfrute isso, tenha comunhão com os irmãos. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Que o grande, excelso, maravilhoso, poderoso, incomparável amor de Deus, a graça bendita e maravilhosa, doce e suave do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do maravilhoso Conselheiro, Espírito Santo, Confortador, Consolador, venha sobre nós, a sua igreja, seu povo, eu, você e sua família, hoje, agora e para sempre. Todos dizem amém. Dá um aplauso bem forte. Vitória em Cristo para a sua vida. Vai em paz.